Olá, vamos começar o nosso vídeo de hoje, sempre agradecendo a você que é inscrito no nosso canal. E se você curte os nossos vídeos, compartilhe nas suas redes sociais. Caso você ainda não seja inscrito, não custa nada, inscreva-se no nosso canal e vamos para o vídeo de hoje. MJ, se possível, eu gostaria de fazer duas perguntas. Primeiro, o que eu posso fazer para ser escolhida por Deus? Segundo, depois de ser escolhida por Deus, o que acontece comigo? Como devo proceder com esse chamado? Bom, respondendo a sua primeira pergunta, simples. O que eu devo fazer para ser escolhida por Deus? Nada. Nada. Porque não é você que escolhe ele, é ele quem já te escolheu. Então, o ser humano não faz nada para ser escolhido, é Deus quem escolhe. A palavra de Deus diz: não foi vós que escolhesse a mim, mas eu escolhi a vós. Então é Deus. Como assim? Todos são escolhidos por Deus, todos são chamados por Deus. Deus deu a oportunidade. Todos aqueles que nasceram já são escolhidos por Deus. Agora, a decisão de segui-lo é do ser humano. No ato do seu pai e da sua mãe para você vir a esse mundo, milhões e milhões morreram. E você está aí porque Deus escolheu você para nascer. Isso significa que você não tem que fazer nada, apenas aceitar o chamado dele, porque ele já lhe escolheu. Então, para ser escolhido por Deus ou para ser chamado por Deus, não podemos fazer nada ou não precisamos fazer nada. Já fomos chamados por Deus a partir do momento que nós nascemos. Todos receberam a oportunidade de conhecer Deus. Agora a segunda pergunta, né? Depois de ser escolhido por Deus, como nós devemos proceder? Veja bem, primeiro passo é você aceitar, claro, que você é uma pessoa escolhida por Deus para vir a esse mundo nascer, reconhecer isso, né? Então, o que acontece? Ter um encontro com aquele que lhe fez o chamado, ou seja, que lhe deu o fôlego de vida, que lhe deu a oportunidade de vir a esse mundo, ter um encontro com ele. E como se dá esse encontro? Dando ouvido à sua voz. Sua voz não é através da minha boca, não é através de qualquer outra coisa, não. A voz do Senhor, ela soa dentro do coração e da alma do ser humano, que às vezes até uma pessoa falando dá a impressão que está bradando dentro de você. É o Espírito Santo de Deus usando aquela pessoa para tocar no seu coração. Os apóstolos, quando estavam ali no mar da Galileia, Jesus chega e transforma a vida deles, faz um chamado para eles e eles o aceitam, segue a Jesus. Isso não significa que o chamado daqueles homens ou a escolha deles aconteceu naquele momento. O chamado sim, mas a escolha não. A escolha foi desde o ventre da nossa mãe, quando o Senhor escolheu que cada um de nós viria a esse mundo. Agora, reconhecê-lo, aí é outra história. Pedro, quando viu o milagre que Jesus fez, ele disse: aparte-se de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Se sentiu indigno. Então, o primeiro passo é esse: reconhecer a voz do seu mestre, reconhecer Jesus Cristo. Segundo, largar tudo. Ou seja, o que é largar tudo? Abandonar sua casa e ir embora? Não, claro que não. Largar a sua vontade, porque a vontade daqueles pescadores era, claro, continuar pescando, continuar sendo pescadores. Afinal de contas, acabaram de fazer uma grande pescaria, porque Jesus mandou ele lançar a rede em um determinado lugar e ali eles pegaram muitos peixes. Imagine, para quem não pescou nada a noite inteira, ter aquela quantidade de peixe, o quantos eles não iam lucrar saindo dali e indo para o mercado negociar, que eram as suas profissões. Mas eles largaram tudo, largaram a sua
vontade para viver a vontade de Jesus. Então é isso, largar a sua vontade para fazer agora a vontade de Cristo. Muitas vezes a vontade dele não tem nada a ver com a nossa. É aí onde entra o conflito. É aí onde a gente tem que tomar uma decisão. Vou seguir ele ou vou seguir a minha vontade? Pedro, naquele momento, resolveu, mesmo com toda a sua experiência, sabendo que não pegou nada a noite inteira, seguir o conselho dele que disse, lançai a rede. E ele disse, sobre a tua palavra, não sobre o meu conhecimento de pescaria, não sobre a minha capacidade de pescar, mas sobre a tua palavra. Terceiro, vai acontecer em alguns momentos da nossa vida que nós vamos ficar só. Aparentemente, vamos procurar a resposta do próprio Deus e não vamos encontrar. Parece que está tudo escuro ao nosso derredor. Quando Jesus é tirado do meio dos discípulos, eles se sentiram sozinhos, isolados em um cenáculo ou em um lugar escondido, isolado, e não encontravam Jesus. Quando Jesus aparece ali no meio deles, quando a gente vai ver o contexto todo, ali estava faltando 4, né? 4 daqueles seguidores dele. Isso nos mostra que muitas vezes também vai acontecer na nossa vida que não só vamos clamar e não ouvir a resposta do mestre, né? Ele não vai responder como antes, porque estava o tempo todo ali com os discípulos. Muitas pessoas também que estão do nosso derredor, que faz parte do nosso convívio, da membresia ou membresia, do chamado corpo, igreja, muitas vezes alguns vão largar-nos, vai se afastar de nós. Vamos procurar eles, também não vamos encontrar. Não pense que você vai poder contar com todo mundo. Quinto, mas também quando menos esperarmos, podemos ficar tranquilo que em qualquer momento ele vai aparecer. Jesus aparece ali no meio deles. Isso significa que não somos nós que determinamos a hora que ele vai aparecer. É ele quem diz, é ele quem toma a decisão de quando vai aparecer. E sexto, ele nos dará aquele que vai nos guiar, que é o Espírito Santo de Deus. Como foi dado em Atos dos Apóstolos e como foi dado ali naquele momento, quando ele soprou nos seus discípulos o Espírito Santo. Então, dali para frente, o Espírito Santo é quem conduz todas as coisas. Não se pode buscar a presença de Deus sem ter esse contato e essa crença no Espírito Santo de Deus, que é o nosso Consolador, que intercede por nós, porque ele é o próprio Cristo, ele é o próprio Deus. Ele é o mesmo, só que nós vamos entender ou procurar ver ele de uma forma diferente, não como um há um processo na nossa vida, né? Há um processo de visão. Veja, quando os discípulos veem Jesus, eles veem apenas como um nazareno pregador. Com o passar do tempo, ele se torna um homem que faz muitos milagres. A visão foi mudando de Jesus. Quando se passa algum tempo, é um homem que morreu em uma cruz. Quando passa algum tempo, ele vê Jesus como alguém que morreu, mas ressuscitou. Depois eles vê Jesus, não mais com os olhos físicos, mas com os olhos espirituais. Ele sente no seu coração essa presença pujante dentro de si do Espírito Santo de Deus. Então é basicamente isso que acontece na nossa vida. Mas não esqueça da primeira pergunta que você fez. O que eu tenho que fazer para ser escolhido ou escolhida por Deus? Nada, porque ele já escolheu. Basta simplesmente a gente aceitar ou não esse chamado, essa escolha que ele fez quando nos deu a oportunidade de vir a esse mundo. Muito obrigado pela sua participação e Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.